Quinta-feira, 6 de agosto. Escolas da região fazem pesquisa com os pais sobre a retomada das aulas presenciais. 3 cidades do Vale Histórico anunciam que vão fechar o comércio às sextas e aos sábados. Procon fiscaliza os direitos dos consumidores nas compras do Dia dos Pais. Boa tarde, o Band Cidade começa agora. Já são quase 5 meses sem aulas presenciais em todo o estado de São Paulo. Aqui na região, a cada dia que passa, os pais se perguntam se esse ano letivo será concluído com a educação à distância. Em São José dos Campos, por exemplo, a prefeitura prepara o protocolo de retomada, mas os pais que quiserem manter os filhos em aulas remotas poderão fazer essa opção. Ao vivo, quem traz mais detalhes sobre isso é a Sandra Riva, está lá em São José. Oi, Sandra, boa tarde para você. Conta pra gente, vai ser assim mesmo? O pai que vai escolher se leva o filho ou não? Boa tarde. Boa tarde para você, Nicoline. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, exatamente isso, viu? Segundo o governo do estado de São Paulo, essa é a mesma orientação. Os pais que optarem por não manterem os filhos nas aulas presenciais, segundo aqui a Secretaria de Educação e Cidadania, sim, vai poder optar pelas aulas remotas. Aulas remotas, lembrando, né, que são realizadas aqui na cidade de São José dos Campos desde o dia 3 de junho, porque as aulas presenciais foram canceladas, né, desde o dia 23 de março por causa da pandemia. Não tem aí a abertura das escolas e as presenças, né, dos alunos nas salas de aula. Agora, o que está acontecendo? A Secretaria de Educação e Cidadania aqui de São José dos Campos está enviando para os pais um questionário até o dia 16 de agosto, né, para saber a opinião deles sobre a retomada prevista aí a partir de setembro das aulas presenciais. Lembrando que é só uma expectativa, porque não há nada confirmado, o governo do estado ainda vai determinar aí se vai haver mesmo essa retomada e se isso vai acontecer e de que forma. Mas não é só São José dos Campos que está preocupado com isso não, viu? Taubaté é uma das cidades também que estão fazendo pesquisas na rede de ensino particular e municipal para saber a opinião dos pais sobre a retomada das aulas presenciais. Vamos acompanhar na reportagem. Esta é uma das escolas municipais de Taubaté que continua com as salas vazias, sem alunos desde 20 de março. Em 26 de maio, as atividades passaram a ser remotas. Apenas alguns educadores trabalham na unidade, auxiliando os professores na produção do material enviado pela internet. Em setembro, o governo do estado pretende retomar as aulas presenciais, mas com um atendimento de 35% dos estudantes por período. Taubaté já discute um possível retorno, se a região se enquadrar de acordo com o Plano São Paulo. Essa semana, a Secretaria disponibilizou uma pesquisa para os pais para identificar entre os pais que, caso a escola volte com aula presencialmente, se o pai retornaria com a criança na escola. Essa pesquisa vai até sexta-feira, então sexta-feira no final do dia a gente fecha esse link de pesquisa, cada unidade escolar tem o seu link para fazer essa pesquisa e aí na semana que vem a gente faz um balanço para entender como está o comportamento dos pais em relação à possibilidade do retorno presencial. Aqui nessa escola particular de Taubaté, por exemplo, as aulas serão presenciais, mas de forma remota, com o professor trabalhando de casa. Apenas os alunos atendidos serão aqueles que precisam realmente ficar na escola. As aulas vão estar num telão, por exemplo, aqui tem cinco carteiras. Vai ter um monitor na sala, ela vai ajudar nesse retorno monitorando a aula online. Terminou a aula online, o professor terminou a aula online em casa, ele vai ter o quê? Os alunos vão fazer as atividades, os exercícios. Faz os exercícios, se tiver alguma dúvida, então vai funcionar assim. Dos 420 alunos, serão 80 atendidos aqui, sendo 40 por período. Nesta sala de aula, por exemplo, dos 25 estudantes, apenas 6 terão aulas presenciais. Na educação infantil, apenas 4 alunos por sala e com distanciamento das mesas. Os tapetes também serão individuais. Mas mesmo assim, uma pesquisa feita na unidade com os pais já apontou que 70% não pretendem levar os filhos até surgir uma vacina contra a doença. A Márcia, que é mãe do Moisés, estudante do 8º ano, por exemplo, vai optar por manter o filho em casa. Só depois que houver a vacina, que houver a segurança, aí sim eu me sinto, à vontade
está retornando presencialmente às aulas. E até porque, como eu disse, as aulas não estão sendo prejudicadas, o conteúdo está sendo perfeitamente administrado. A única coisa que eu sinto falta mesmo é de conversar com os meus amigos, né? Porque eu só fico escutando o professor ensinando e fico corrigindo a atividade. Vamos falar da Covid-19, pois mais de 20 mil casos do coronavírus estão confirmados na região. 12 mil pessoas já estão recuperadas e, infelizmente, 642 pessoas morreram com a doença. Só na região do Vale Histórico, Guaratinguetá, Cruzeiro e Lorena somam mais de 1.300 casos e 54 mortes. Por causa do aumento nos casos de coronavírus, essas 3 cidades do Vale Histórico vão fechar o comércio às sextas e aos sábados. Quem traz os detalhes é a Débora Pedroso. Oi, Débora, muito boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. A partir de segunda-feira, o comércio de 3 cidades do Vale do Paraíba, Lorena, Cruzeiro e Guaratinguetá, vai funcionar de segunda a quinta-feira. Essa medida vai valer por 15 dias. O comércio de rua vai poder atender de segunda a quinta, do meio-dia até às 6. Já os shoppings podem abrir um pouco mais tarde, desde que não excedam um período de atendimento de até 6 horas por dia. Essa medida foi anunciada ontem. O prefeito de Guaratinguetá, o Marcos Oliva, chegou a ir até as redes sociais da prefeitura para comunicar isso em um vídeo, e nessa postagem desse vídeo ele explicou que é uma tentativa de diminuir o contágio pelo coronavírus. Vamos ver. O que a gente viu ao longo desse mês de julho, esse começo de agosto, é um aumento constante no número de casos e bem acima do que a gente vinha vindo no mês de junho e até os primeiros dias do mês de julho. Nesse momento, requer mais cautela, requer que a gente segure um pouco esse volume de pessoas nas ruas, principalmente aos sábados, que tem dado um movimento muito maior do que o normal, e isso a gente, nessa quinzena, nós precisamos segurar mais esse avanço do Covid e tentar organizar isso de uma melhor forma para que a gente não deixe a população desassistida. Está aí a preocupação do prefeito Marcos Oliva com relação à assistência, ao atendimento a esses moradores infectados pelo coronavírus. Só Guaratinguetá tem hoje 16 moradores internados em UTI e 30 em enfermaria. De volta com você no estúdio, Nicoline. Obrigado, Débora. Enquanto isso, em Aparecida, a Prefeitura já discute com os representantes dos ambulantes da Feira Livre a retomada das atividades. Isso seria a partir de 15 de agosto. Detalhes com Israel Goldenstein. De acordo com a Prefeitura de Aparecida, a categoria foi prejudicada desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nesta reunião, foram discutidos os dados epidemiológicos, como o número de casos confirmados da doença, além das condições que foram impostas pela Justiça para o retorno gradual do comércio na cidade. A expectativa a partir de agora é de uma divulgação já na próxima segunda-feira de um documento que deve trazer as regras para que os ambulantes voltem à Feira Livre. Além disso, a reabertura está definida para o dia 15 de agosto. No encontro desta quarta-feira, estiveram presentes a prefeita de Aparecida, Dina Moraes, Corpo de Bombeiros local, secretários da Indústria e Comércio, Obras, Saúde, Planejamento e Governança, além dos próprios ambulantes da Feira Livre da cidade. De São José dos Campos, Israel Goldenstein, para o Band Cidade. Olha, um levantamento da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a ACI, aponta que 6 em cada 10 consumidores vão presentear os pais. O dia está chegando, né? O índice é considerado médio, mas ainda assim é o melhor do ano em datas comemorativas, já que o Dia das Mães os estabelecimentos estavam fechados devido à quarentena. Por causa desse movimento, o PROCON realiza uma fiscalização nesse período. Quem traz detalhes é o repórter Marvin Pinho. Olá, Marvin. Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Durante toda a semana, o PROCON fiscaliza lojas em São José dos Campos. A ação faz parte da campanha de Dia dos Pais. Até agora, 2 lojas foram multadas por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Ao todo, 94 estabelecimentos dos centros comerciais já foram visitados por agentes do PROCON. Nessa operação de Dia dos Pais, o PROCON também dá orientações aos lojistas e fornecedores
principalmente quanto ao uso de máscaras e álcool em gel. O consumidor que tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo site do Procon. Lembrando que o atendimento presencial está sendo evitado nesse momento por questões de segurança. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Em Pindamonhangaba, trabalhadores da Novelis fizeram hoje pela manhã a terceira paralisação contra a redução na participação dos lucros. Os outros protestos aconteceram nos dias 29 e 31 de julho. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores pararam por 1 hora e em seguida retomaram as atividades na empresa. Em nota, a Novelis disse que a manifestação do sindicato na entrada do turno não impactou as operações. Sobre a redução na participação dos lucros, a empresa informou que, mesmo com os impactos da pandemia, manteve todos os postos de trabalho, mas precisou congelar novas contratações e reduzir bônus de executivos e da PPR para os profissionais. Agora imagens ao vivo da chegada ao Litoral Norte, rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba. Faz sol, 23 graus. Depois do intervalo a gente fala sobre um festival gastronômico que movimenta Caraguá nesse mês de agosto. Eu volto já, agora 1 da tarde, 1 minuto.